Pare de ter medo de falar com ousadia diante de Deus. Não fique com essa oração murcha, não fique com essa oração melandrosa, não fique com essa oração de chamar gato. Chame a atenção de Deus e diga: Senhor, eu estou sofrendo e eu sou teu servo. Isso não pode continuar assim, Senhor. Tu podes, tem misericórdia de mim. Sou teu servo, estou na igreja, estou honrando, estou me desviando das coisas erradas. Tem misericórdia de mim. Você tem que falar, meu irmão, para Deus. Ô bispo, mas Deus não sabe. Deus sabe, mas Deus quer ver a tua ousadia. Números capítulo 27, versículo 1, diz o seguinte: aproximaram-se as filhas de Zelofaete, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Marquim, trineto de Manassés. Pertenciam aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maala, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro. Preste atenção no que aconteceu com essas moças aqui, ó. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Corá ou Coré é a mesma coisa, que se ajuntaram contra o Senhor. Elas estão dizendo: nosso pai não estava junto com ele, mas morreu por causa do seu próprio pecado e nos deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Então, como é o nome do homem? Zelofeade. O Zelofeade não teve filhos, só teve filhas. Entenderam aí, pessoal? Ele não deixou filhos, sim filhas. E elas então estão questionando. Versículo 4: por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Diga comigo: Senhor Jesus. Mais forte, gente. Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz. Fala comigo. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Por favor, gente, preste atenção. Se possível, escreva o que vou falar aqui, porque se você prestar atenção, vai entender.
E se você entender, você será abençoado. Amém? Você está na igreja, você está na presença do Senhor, então liga aí o seu gravadorzinho agora para você guardar o que Deus vai falar. Foram 40 anos. 40 anos de caminhada do Egito, passando pelo deserto, e agora finalmente estão prestes a entrar numa terra prometida, numa terra abençoada. Foram 40, é tempo demais, pessoal. 40 anos é tempo demais, sim ou não? É tempo demais. E chegou então o momento de algumas pessoas possuírem propriedades, possuírem aquilo que Deus prometeu. Chegou o momento. Preste atenção aqui. A Bíblia diz que Moisés começou a chamar o chefe de cada clã. Moisés começou a chamar, chega aqui, o chefe de cada família. Porque nós vamos começar a entregar, eu vou melhorar aqui a linguagem para vocês. Eu vou começar a entregar a escritura das terras para suas famílias, e quem vai receber será o chefe do clã, o chefe da família. E Moisés começou a chamar o pessoal, começou a chamar um por um. Iam lá, começaram a ir. E o texto que acabamos de ler aqui está falando sobre 5 moças. Elas não tinham irmão. Seu pai, como é o nome do homem aqui? O nome do homem é meio enrolado aqui, né? Zelofeade. O Zelofeade morreu. Ele era o pai e ele morre. E essas 5 moças, elas vão para a frente da tenda. Elas dobram os joelhos perante a tenda, perante Moisés e perante o sacerdote Eleazar. Elas dobram os joelhos e começam a orar, começam a clamar. E quando Moisés sai fora da tenda, vê elas lá. E Moisés fala assim: ei, o que vocês estão fazendo? E elas disseram: Moisés, você está chamando o chefe dos clãs para receber a escritura, para ter propriedade na nova terra. O que será da gente? O que será de nós? Nós não temos pai, porque ele morreu. Deva ter acontecido alguma coisa na vida de Zelofeade. Não se sabe se foi em uma guerra, porque houve uma guerra entre os amalequitas, ou se foi alguma doença. Mas o certo é que elas falam assim: o nosso pai, ele não estava reunido na rebelião de Corá ou Coré. Eu acho legal nesse texto, pessoal, porque é o seguinte: a lei dizia, preste atenção aqui, pessoal, a lei dizia que quando o chefe de um clã morria, a sua herança era entregue de posse para o filho primogênito, filho homem, o filho mais velho. Era ele que iria falar em o nome daquele clã. E elas estão dizendo o seguinte: o nosso pai morreu, ele não estava junto da rebelião de Coré. O nosso pai era um servo de Deus, mas ele morreu. Não temos nenhum irmão homem. E agora? O que vai ser da gente? A lei não dava posse para a mulher. É duro a gente ouvir isso, mas a lei naquela época era assim. Por favor, quem está me entendendo, gente? A mensagem que Deus está nos entregando hoje aqui é que se a gente clama ao Senhor, Deus muda a lei, Deus muda decreto. Muda ou não muda, pessoal? Tá fraco, hein, gente? Muda ou não muda, pessoal? Por que Deus mudaria um decreto? Por que Deus mudaria uma lei? Por força maior. E que força maior seria essa? É o que nós estamos aprendendo aqui hoje.
Bispo, eu não concordo. Sempre ouvi dizer que Deus não muda. Sempre ouvi dizer que o que Deus falou está falado. Concordo com você. Mas há uma exceção, quando que por força maior, e a força maior é isso aqui. Qual é a força maior aqui? Fé, determinação, força de um clamor. O fato de realmente não terem, naquela família não haver um filho homem. Eu vou ler para você aqui o texto da lei. Abra aí Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio, abra aí por favor. Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21, versículo 15. Diz o seguinte: a lei dizia o quê? Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida. Se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho, ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho, dado-lhe porção dupla de tudo que possui. Isso era uma lei. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O que acabo de ler aqui, pessoal, era a lei que foi inspirada pelo próprio Deus por meio de Moisés para o povo daquela época. Acabamos de ler o texto. Ou seja, não existia herança para mulher. Só está falando de filho. Mulheres não assumiam propriedade. O pai delas tinha uma herança, mas uma lei lhe proíbe de herdar. Como é que faz agora? Vão viver sendo escravas? Como é que faz agora? Vão viver na miséria? Como é que faz agora? Vão viver do lixo? Como é que faz para viver? Toda a herança seria entregue não a elas, mas a seus, naquele caso, os bens seria dado a quem? Aos tios delas. Aos tios. Não viria nada para a mão delas. Mas aquelas mulheres se juntaram e disseram o seguinte: tem um jeito, nós vamos clamar. Ei, eu pergunto para você, tem jeito para você? Tem ou não tem, gente? O homem disse que não, mas a lei dizia que não para elas aqui, ó. Estava aqui, ó. A lei, note que foi Deus que deu a Moisés as leis do Pentateuco. Foram escritas por Moisés, mas por inspiração de Deus. Está na Bíblia, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Foi Moisés que escreveu, sim, mas foi por inspiração de Deus. Então a pergunta é: como você se sente se você estivesse lá? Como você se sentiria? Eu vou viver na pobreza agora? Porque os bens ou direitos que meu pai deveria receber, nós não vamos receber porque somos mulheres. Vai para o nosso tio? Só tem um jeito. Vamos clamar. Preste atenção aqui, pessoal. Olha aqui para mim, por favor. Se foi Deus que inspirou aquela lei, como é que nós vamos contra? Se Deus disse, o direito será para o filho, não havendo filho, para o tio, não havendo tio, para os parentes mais próximos do clã. Então definitivamente
nada iria para elas. Como mudar isso se foi Deus que falou? A resposta é o quê? Não tem como. Então parte agora de ousadia, de uma insistência com Deus, de dizer: Senhor, nosso Pai, merecedor dessas posses que estão sendo entregues, era teu servo, não estava junto com Coré naquela rebelião. Tem misericórdia de nós. Nós vamos viver na miséria? O que você faz quando Deus diz não? O que você faz quando Deus diz assim: não, 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 não? A gente sempre aprendeu a não ser teimoso, a não se rebelar, a aceitar os planos de Deus. Sim ou não, pessoal? É. Mas aqui é um pouco diferente, porque estava chegando a hora de todas as famílias viverem o seu sonho numa terra que o Senhor havia prometido. E elas, só pelo fato de não ter um irmão ou um pai, iriam viver na miséria? Então elas vão usar a oração. Elas não vão se rebelar como Coré. Elas, veja que elas foram para frente da tenda, não para fazer uma rebelião, mas elas foram para a tenda adorar o Senhor e dizer: Moisés, a gente ama Deus, a gente ama Deus, a gente respeita o que Deus falou, mas e a gente vai viver da miséria? A Bíblia diz, pessoal, que por algum motivo Moisés não repreendeu aquelas mulheres. Acabamos de ler aqui que por alguma razão Moisés não chamou elas no canto e diz: olha, vocês sabem, né? Deus falou e o que ele falou a gente não pode. Moisés não teve esse tipo de conversa. A Bíblia diz que por algum motivo Moisés ouviu a reclamação delas, entrou na tenda e ele foi falar com quem? Moisés foi falar com Deus. E ele vai dizer: Senhor, as filhas de Zelofeate estão aí, estão questionando isso e aquilo. O que eu faço? Se o Senhor disse que não. Eita, que eu não queria estar na pele de Moisés numa hora daquela. Meu Deus. Então Moisés foi falar com Deus, e o Senhor falou com ele e disse: elas têm razão. Como assim? O Senhor não falou que não seria dado à mulher, e sim ao filho ou o irmão do pai? Mas Deus muda a sentença, que pelo caso da oração, tudo foi por causa da fé e de ousadia. Tudo, a reação de Deus está atrelada à fé de ousadia daquelas mulheres se prostrarem diante da tenda e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu digo para você, fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, é para você que em algum momento da sua vida você está vivendo uma situação complexa como essa daqui. Como assim? Você tem uma causa na justiça e você tem direito a ganhar porque você é inocente, mas tem um monte de gente lá contra você e não a seu favor, e o juiz deu a causa para as pessoas que não merecem, e aí cabe você ainda mais um recurso. Opa, ainda tem um recurso. Na primeira instância o juiz falou que não foi favorável a você, mas cabe recurso. E é aí que você vai dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Qual é a sua causa? O médico falou que você tem uma grave doença. O médico falou que você tem que se tratar para uma doença muito
difícil de vencê-la. Ele disse isso. E você vai dizer o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou teu servo, Senhor. Eu sou teu servo, Senhor. Eu não sei qual é a sua causa. De um ambiente familiar onde todo mundo só julga você, ninguém apoia você em nada, e você vai dobrar o joelho como essas mulheres, ter uma fé de ousadia e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho ninguém para me ajudar, todo mundo está contra mim. Ei, essas mulheres aqui, a lei era contra elas. A lei era contra elas. E elas estão diante do templo dizendo o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque o nosso pai não estava envolvido com a rebeldia, a rebelião de Coré. Em termos menores para nós seria: Senhor, eu não sou perfeito, mas eu sou teu servo, tem misericórdia de mim. Ou simplesmente você vai se entregar: ah, tá bom, o juiz falou que eu perdi, então tá bom. Tá bom nada. Médico falou que não tem jeito para você. Diz: ah, então vou me acostumar por aqui, eu vou me encostar por aqui e vou morrendo aos poucos. Nada disso. Ah, todo mundo é contra mim, ninguém me apoia, então eu vou desistir do meu sonho. Nada disso. Clame ao Senhor, seja ousado. Só estou aqui porque Deus me deu uma fé de ousadia, porque se eu fosse depender da opinião de outros, eu não estaria aqui. Aprenda isso. Essas mulheres, a lei estava contra elas, mas mesmo assim elas disseram: mas nós vamos clamar. Você vai clamar? Diga: eu vou clamar. Eu vou clamar. Eu vou clamar. Então a Bíblia diz que Moisés falou: Senhor, e agora o que eu faço? E o Senhor diz para Moisés: elas estão certas, pode dar escritura para elas. Pode dar escritura para elas. Mas Senhor, e a lei? E agora o que eu faço? E eu quero que você leia comigo aí agora Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo ou do seu sacrifício. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Olha aí, pessoal, olha aí o que a gente tem que fazer. Aproximemo-nos de Deus com um coração o quê? Sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Diga comigo: porque aquele que prometeu, diga, é fiel. Diga, é fiel. Olha aqui para mim, por favor, pessoal. Isso aqui é uma cartilha, é um exemplo do que a gente tem que fazer. Eu estou lendo para vocês o Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, a lei dizia: não pode. Elas, naquele tempo, foram contra aquela lei, não por se rebelar,
mas para suplicar por misericórdia, e foram atendidas. Deus mandou Moisés entregar carta para elas, e mandou dizer para os israelitas que respeitassem, porque elas em nenhum momento se rebelaram, nem seu pai. Veja, pessoal, que a fidelidade a Deus, a fidelidade sincera a Deus, abre portas. Para elas, a lei estava fechando, mas a fidelidade delas era maior do que qualquer lei. Não sei se te fiz entender. Quem entendeu? O texto que acabamos de ler, de Hebreus, diz que o véu foi rasgado. Preste atenção para você entender. O que era o véu? O véu é aquilo que separa. A cortina é aquilo que tapa, aquilo que separa. A Bíblia diz que o véu foi o quê? O véu foi rasgado. E o Senhor está nos ensinando que nós devemos nos apegar diante do Senhor com firmeza, com um coração puro ou limpo, ou uma consciência limpa. Está falando de obediência, está falando de honrar a Deus, que se nós fizermos isso, os nossos pedidos serão ouvidos, a nossa causa será julgada a nosso favor, a bênção de Deus chega até a nós. Por causa da lei? Não, mas por causa de uma fé de ousadia, mas por causa de uma obediência a Deus, por causa de um temor a Deus. Então essas coisas abrem portas que estão fechadas, inclusive a lei. Glória a Deus, pessoal. Aí eu pergunto para você: você tem coragem de se posicionar assim? Você tem coragem de se posicionar e dizer assim: isso Deus não preparou para mim. O que Deus preparou para mim foi uma vida abençoada, e o diabo quer me oprimir com a lei. O diabo quer me oprimir com situações pelas quais eu não tenho forças, mas o meu Deus é maior. Cabe a pessoa se posicionar. Então o que aprendemos nessa lição aqui, pessoal, é que existem coisas que você só tem coragem de falar para Deus lá no seu quarto, e fala para Deus assim, como uma voz murcha, dizendo: ah, Senhor, o Senhor está vendo tudo isso, né? Então pare de ter medo de falar com ousadia diante de Deus. Não fique com essa oração murcha, não fique com essa oração melandrosa, não fique com essa oração de chama-gato. Chame a atenção de Deus e diga: Senhor, eu estou sofrendo, e eu sou teu servo. Isso não pode continuar assim, Senhor. Tu podes, tem misericórdia de mim. Sou teu servo, estou na igreja, estou honrando, estou me desviando das coisas erradas. Tem misericórdia de mim. Você tem que falar, meu irmão, para Deus. Ô bispo, mas Deus não sabe. Deus sabe, mas Deus quer ver a tua ousadia. É claro que Deus sabe. O profeta Jeremias, ele ensina, usado por Deus, ele ensina que nós devemos apresentar as nossas demandas perante o Senhor. O que é isso? É você chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, tem umas situações que só tu podes fazer, então me ajuda. Eu não posso sozinho. Tem misericórdia de mim. Quer dizer, Senhor, que eu vou morrer assim agora? Entenda, pessoal, você não vai brigar com Deus, você não vai afrontar Deus, você não vai se rebelar. É isso que eu estou dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você vai dizer para Deus, caso você esteja nas últimas. Aquelas mulheres estavam vendo todo mundo recebendo as escrituras de seus clãs, e elas: nós vamos pedir esmola, nós vamos pedir esmola. Todo mundo vai ter lá sua casinha, sua terra, e nós vamos pedir esmola. Elas disseram: não, vamos clamar,
vamos lá diante da tenda, nós vamos clamar, e uma hora Moisés vai sair de lá dentro e vai ouvir o que a gente está falando aqui. E Moisés foi, como disse, por algum motivo Moisés não repreendeu elas. Ao invés de repreender, entrou na tenda para falar com quem? Senhor, as filhas de Zelofelote, é isso? Zelofiate, estão aí fora, e elas estão nervosas. E o Senhor disse: e elas têm razão. Oh glória, oh glória. Deus viu, pessoal. Ei, elas não podiam falar diretamente com Deus, né? Quem falava diretamente com Deus, apenas Moisés e o sacerdote. Mas Deus vê, isso não impedia de Deus ouvi-las. Deus ouviu e disse para Moisés que elas tinham razão. E o texto que acabamos de ler em Hebreus diz que esse véu foi o quê? Que você pode me pedir oração, mas eu digo para você, você tem acesso direto a quem? A Deus. Você tem acesso. Por que tem acesso direto? Porque o véu foi rasgado por meio do sacrifício de Jesus. Jesus rasgou aquele véu justamente para que todos tivessem acesso a ele. E você tem acesso a Jesus. Amém? Diga para ele, expresse para ele: Senhor, minha vida está uma bagunça. Diga para Deus: Senhor, o ano está acabando e muitas pessoas vão viver um novo momento da sua vida, e eu continuo solteiro, eu continuo solteira, eu continuo desempregado, eu continuo doente, eu continuo amarrado, eu continuo com a minha vida parada. Eu não aceito isso, Senhor. Ou você vai dizer: ah, Deus sabe, né? Então Ele vai fazer quando Ele quiser. Vai nada, Ele vai fazer quando você se posicionar. Quando você se posicionar, e isso é o que a gente chama de fé de ousadia. Você se posicionou e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou o teu servo. Chega, só perdo, só apanho, só sirvo de massa de manobra. Chega, eu sou filho de Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Então pare com essa oração de chama-gato, essa oração covarde, essa oração melindrosa. Suas orações têm que ser fortes. Não tenha medo de chamar a atenção de Deus. Veja, o cego Bartimeu recebeu a sua cura porque clamou, porque gritou. Alguém dizia: você acha mesmo que ele vai parar para ouvir você? Tem um monte de gente aqui, você é apenas um cego. E mais alto ele gritava. E o Senhor parou uma multidão para dizer: chama ele aqui, traga ele aqui. O que queres que eu te faça? Ah, Senhor, que eu torne a ver. E o Senhor disse: tudo bem, então a sua fé te salvou, possa enxergar agora. E ele viu a glória de Deus na mesma da hora. Glória a Deus, pessoal. Deus honrou aquelas mulheres porque, embora a lei dizendo que elas não tinham direito de receber, por causa do sexo, o sexo é feminino, mas o Senhor honrou por causa que elas estavam ligadas à promessa. Elas eram filhas de hebreus, e o Senhor honrou porque elas eram ligadas às promessas, aos filhos, aos hebreus. E não era porque o pai não estava ali, ou não havia um irmão que iriam viver na miséria. Deus mudou isso. Pouquíssimas vezes nós vamos ver na Bíblia isso, mas está aqui. Eu vou repetir: pouquíssimas vezes nós vamos ver Deus mudar o que disse.
E uma das vezes que a gente está vendo é aqui. E qual foi a força maior, ou a motivação de Deus mudar a lei? Elas estavam ligadas à promessa que Deus havia feito aos hebreus, e elas eram filhas de hebreus. O Senhor honrou aquelas mulheres porque elas tiveram a ousadia de ir para a frente do tabernáculo e clamar ao Senhor. Elas não se rebelaram, elas permaneceram firmes. Então tem gente com medo de se expor, tem gente com medo, e se eu falar e Deus me castigar mais ainda? Eu tenho medo se eu falar e as coisas complicarem mais ainda. Pois é. Esse é o problema, o medo. Esse é o problema. O medo de você estar clamando a Deus, e Deus vai te abençoar. Deus não vai deixar você sem resposta. Deus não vai fazer você voltar de mãos vazias. Não vai. Não vai. Você crê no que eu estou falando aqui, pessoal? Então a lei dizia não, mas elas tinham fé. E eu pergunto para você: o seu problema diz não para você, e você vai dizer assim, mas eu tenho fé. O sistema do Brasil diz para você não, e você vai dizer assim, mas eu tenho fé em Deus. O teu médico diz para você, você não tem a mínima chance, e você vai dizer, mas eu tenho fé em Deus. Amém, pessoal? A sua família não te apoia em nada, mas você vai dizer, mas eu tenho fé em Deus. Então é isso que vai te sustentar, e Deus gosta de gente ousada. Deus honra a pessoas que furam essa bolha e diz, acabou com isso, Deus vai me honrar. Gente, você não precisa de motivação de alguém para você fazer alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa? Isso faz parte do seu sonho? Você não precisa da aprovação de ninguém, não. Só de quem? Exclusivamente de Deus. Eu tenho um projeto. Eu tenho um sonho, eu tenho um negócio para fazer. Eu vou perguntar ao meu vizinho aqui o que eles acham. Faz isso não. Eu vou perguntar não sei quem. Não faz. Pergunte para Deus. Deus vai orientar você. Compartilhe isso com quem? Com Deus. Você vai ouvir aquelas pessoas lá, você vai se arrepender de ter contado para elas. Não é verdade? Conte para você ver. Conte para elas. Você vai se arrepender. Você foi com bom coração, com boas intenções, e aí você falou sem maldade, e você arrumou um grande problema, porque você foi mal interpretada, e arrumou um problema maior. Espero que você tenha aprendido, você que fez isso, que nunca mais você vai falar. Não é verdade? E essas mulheres fizeram o quê? Elas foram para frente da tenda. Elas não foram falar para os vizinhos delas, elas foram falar com Deus diante da tenda. O que a gente está aprendendo aqui é isso. É uma fé de ousadia de dizer, Senhor, o Senhor vai mudar esse decreto. Gente, na Bíblia 32 mil promessas. Será que nenhuma está apontada para você? É claro que todas as promessas estão apontadas para nós, e elas estão lá, esperando que a gente tome posse delas. Diga, eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse. Diga, pessoal, eu vou tomar posse. E por fim, gente, abra aí o Salmo 91. Vou terminar aqui agora. O Salmo 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não terá
o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção, pessoal. Aquelas mulheres estavam prestes a viver uma desgraça, ou viver na desgraça. Estavam prestes a viver uma desgraça. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse pode dizer: Deus meu, em quem confio. Preste atenção que são 2 versículos falando 2 coisas, mas que estão ligados ao mesmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse pode dizer: Deus meu, em quem confio. Então, quando você está passando por uma tempestade, você quer encontrar o quê? Um abrigo. Um abrigo, para que a tempestade não arraste você. Tá, você encontrou o abrigo. Quem é o abrigo? Quem é o abrigo? Deus. Você encontrou o abrigo. No abrigo você encontra descanso. No abrigo você encontra paz. E aí o que Davi está dizendo? Esse pode dizer: Deus meu, em quem confio. Esse pode dizer: Deus meu, em quem confio. Ou seja, não é todo mundo que faz de Deus o seu Altíssimo, infelizmente. Ou seja, muitos buscam abrigo em outros lugares, não em Deus. Está me entendendo? Muitos buscam abrigo no que possui e em outras coisas. Mas o salmista está dizendo: o que habita no abrigo de Deus. E o abrigo tem que ser de Deus. E descansa, esse pode dizer: Deus meu, em quem confio. Essas mulheres estavam prestes a ver uma grande desgraça, mas elas buscaram abrigo em quem? Em Deus. Elas descansaram nas promessas do Senhor. E como diz o Salmo, diz que nenhuma praga, glória a Deus, está dizendo: nenhuma praga chegará à sua tenda, ou os seus descendentes, ou a sua família. Nenhuma praga. Pode cair 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por que não serei atingido? Porque eu estou ligado a Deus. Eu sou filho da promessa. Eu estou abrigado no esconderijo de Deus, do Altíssimo. Então, por mais que o inimigo tente contra mim usando a lei, por mais que o inimigo tente contra mim usando meus familiares, por mais que o inimigo tente contra mim usando coisas que estão ligadas a mim, mas a minha fé de ousadia está no Senhor. O Salmo está dizendo que a gente não precisa ter medo de nada disso, porque Ele nos cobrirá com as suas penas. Glória a Deus, pessoal. Você crê nessa palavra? Eu espero que quando você sair daqui, que a sua fé seja de ousadia, e que ninguém vai poder contrariar a fé de alguém que serve a Deus de verdade. Por mais que existam tudo e todos contra você, mas você vai continuar sendo fiel, clamando, mas um clamor vivo, um clamor forte, um clamor de ousadia. Está todo mundo desistindo, você não vai desistir. Está todo mundo se entregando, você não vai se entregar. Você vai ser aquele lá persistente, teimoso. Eu estou me referindo a alguém que diz assim: Deus fez uma promessa para mim e eu não vou desistir dela. Glória. Diga: eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus. Diga amém.
Glorifica bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.